Boa noite. Boa noite, meus amigos, minhas amigas que nos acompanham na nossa live de quinta-feira. Estamos aqui entrando um pouco atrasados hoje, 21h47, porque o consultório hoje foi até mais tarde. Tivemos pacientes mais graves que demandaram um pouco mais de tempo para serem atendidos. Também tive que passar no hospital, né, para ver os pacientes internados. Então hoje a coisa ficou um pouquinho mais fora de controle e estamos entrando agora. Como sempre, a nossa live ela é feita para ajudar as pessoas, para que as pessoas possam ser esclarecidas, visto que há uma grande dificuldade de acesso, né, à saúde. E essa é uma forma que a gente achou justamente de esclarecer a população sobre os mais diversos temas relacionados aí à saúde. Você pode mandar diretamente aqui através do Facebook, que certamente nós estaremos aqui respondendo da melhor forma possível. Queria mandar um abraço aí agradecer as pessoas que nos mandaram mensagens ao longo dos próximos meses. Nós entraremos mais aprofundadamente nesses assuntos de gestão, até porque é um assunto que interessa a todo mundo e que quanto melhor um sistema de saúde for gerido, for administrado, mais vidas serão salvas. Fiquei hoje muito desapontado com uma notícia em relação ao hospital ali de Jaguaruna, que vem passando por conta de uma crise financeira muito grande. Me solidarizo aqui aos funcionários administrativos do hospital de Jaguaruna, que merecem ser tratados com mais respeito pela organização social de saúde que administra o hospital e pelos gestores públicos. Então acho que é fundamental que os gestores públicos possam dar uma satisfação, uma conversa para esses funcionários, porque ninguém merece trabalhar e não receber no final do mês. Todo mundo tem suas contas para pagar, todo mundo tem as suas necessidades e as famílias para criar. Então, eu gostaria aqui de mandar um abraço aqui para o Antônio Rodrigues. Boa noite. Boa noite, Antônio Rodrigues. Para Fátima Fernandes, para Leila Maria Cidade Fernandes, Angélica Leal, Arlete Borba, Jordana Bento, para o Tony Souza, para Valmira Rocha da Silva, Marli Machado Domingos. Um abraço para o Renato Antunes, para o Dalton Marcon, Socadinho, Cascão, para o Rancho lá do Andrino, para Cida Rodrigues, para Ana Fernandes, Rita Machado, Idalete Vitoretti, para Graça Goulart, para o Rude da Padiza e para todos aqueles aí que estão nos assistindo. Bom, vamos começar a falar hoje sobre um assunto bem interessante, que é a trombose, né? Trombose é uma doença, o próprio nome diz, a formação de coágulos, de trombos dentro das veias. Essa trombose pode ser nas veias profundas das pernas, pode ser trombose, às vezes acontece nas veias dos braços, e existe a trombose pulmonar, um tromboembolismo pulmonar, onde há o deslocamento de um coágulo da perna
e esse coágulo ele vai em direção ao pulmão e impacta, né, lá no pulmão. Eu digo que a trombose é uma causa muito frequente de morte, uma causa muito frequente de sintomas na população. Os sintomas relacionados à trombose, quando ela fica localizada especificamente em algum membro, é um inchaço daquele membro, um inchaço desproporcional, um edema, um inchaço endurecido, né? O membro fica mais endurecido. E o diagnóstico da trombose é extremamente simples, é feito através de um ultrassom. Esse ultrassom ele é um exame barato, né, de baixo custo, e que faz o diagnóstico na hora para que se possa iniciar o tratamento. Por que é importante fazer o diagnóstico de trombose, principalmente a trombose das pernas? É importante porque esses coágulos, esses trombos, eles muitas vezes podem se deslocar e ir em direção ao pulmão. E aí, uma situação que era relativamente controlável passa a fugir do controle. Porque no momento em que um trombo, um coágulo desses impacta em uma artéria lá do pulmão, ele pode causar uma série de danos ao próprio órgão, pulmão, e até a morte. Eu lembro certa vez que atendi uma paciente com uma trombose venosa na perna e que acabou evoluindo com uma embolia pulmonar. Essa paciente eu atendi ela em Imbituba, uma paciente jovem, e que acabou realmente assim passando muito mal, foi transferida para Tubarão e acabou falecendo por causa da embolia pulmonar. Esse trombo se deslocou das pernas, foi para o pulmão e acabou causando a morte da paciente. O tratamento da trombose venosa, que foi um dos assuntos que hoje me pediram para falar, o tratamento é feito especificamente pelo cirurgião vascular, preferencialmente pelo cirurgião vascular, e temos ótimos cirurgiões vasculares aqui no município de Tubarão. Queria mandar inclusive um abraço para o Dr. Felipe Mamprim, para o Dr. Eduardo Savi, são excelentes cirurgiões vasculares, meus amigos, e dizer que o tratamento é feito com remédios que afinam o sangue, com anticoagulantes, né, chamadas heparinas. Então se inicia o tratamento com esses anticoagulantes muitas vezes dentro do hospital. Eles são injetáveis, feitos embaixo da pele, aquelas injeções na barriga que a gente costuma ver os pacientes acamados e internados usando, e também feito por medicações, comprimidos, né, que afinam o sangue, pelo menos aí o tratamento feito por 6 meses, para que essa trombose seja tratada, para que o vaso doente passe a se comportar e o fluxo de sangue ali passe a se comportar como normal. Uma coisa muito importante, e você aí que está internado ou que tem um paciente, um amigo, um familiar internado, uma coisa muito importante é perguntar para o médico que está cuidando de você que está internado ou do seu familiar se há necessidade de usar essa heparina, essa injeção na pessoa que está internada para prevenir a trombose. As pessoas internadas, elas têm uma mobilidade diminuída. Você, quando está internado, você fica na cama, a maior parte do tempo parado ou sentado, ou no máximo dá uma caminhadinha no corredor. E isso faz com que a circulação fique um pouco mais lenta, principalmente nas pernas. E com isso pode se formar coágulos, pode se formar trombos. E aí a pessoa tem uma trombose venosa estando internada no hospital. Mas o que fazer, doutor Cristiano? Algumas pessoas perguntam. O que fazer para evitar que se formem coágulos nesses pacientes internados? O que se deve fazer é utilizar aquelas injeçõezinhas de heparina, deixando o sangue um pouco mais fino e evitando a formação desses coágulos. Depois que a trombose ela é curada, muitas vezes a pessoa fica com algumas sequelas, principalmente nos membros inferiores. E às vezes a perna pode ficar inchada, pode ter problemas até de microcirculação e problemas de
de coloração da pele. A pele pode ficar mais escurecida, pode ficar mais avermelhada. E isso é uma consequência da própria trombose. Uma pergunta que fizeram aqui é se a idade tem a ver com trombose. Na verdade, existem alguns fatores de risco para a trombose. Existem pessoas que ficam muito imobilizadas, como os acamados, como os internados em hospitais, como aquelas pessoas que viajam, fazem viagens aéreas de avião ou viagens de ônibus, né? Por tempo prolongado, ficam muito tempo paradas, pode formar uma trombose. Por exemplo, se você pega um avião e vai para outro país, se você não caminhar dentro do avião, se você não fizer uma mobilidade, você pode fazer uma trombose. Se tu pegas um ônibus aqui e vai até o Chuí, por exemplo, fica 4, 5, 6 horas dentro de um ônibus parado, sem levantar, sem esticar as pernas, sem dar aquela caminhada no corredor do ônibus, você está sob risco de formar uma trombose nas suas pernas. E com isso, essa trombose pode evoluir para uma embolia pulmonar. Então aqui fica a dica prática de que nessas viagens longas é importante que você se mobilize durante a viagem. Uma outra causa frequente de trombose venosa é o uso de anticoncepcionais orais. E preste atenção, vocês que são mulheres, usuárias de anticoncepcionais orais, esses anticoncepcionais eles são hormônios femininos e eles predispõem à formação de trombos, né? a um estado de coagulação mais aguçado, e com isso formam-se esses trombos e a pessoa pode ter trombose. Outra situação é se você tem um trauma na perna ou no braço, né? Esse trauma pode causar lesão desses vasos, dessas veias, e com isso causar também trombose. Se você tem muitas varizes nas pernas, pode ter trombose? Pode. O risco é aumentado de ter trombose se você tem varizes. E assim por diante. Eu acho que eu falei um pouco do que eu sabia. Eu não sou especialista em cirurgia vascular, mas falei um pouquinho sobre trombose. A Kátia Medeiros, pelo WhatsApp, pergunta aqui: o que é embolia pulmonar? Qual o sintoma? Embolia pulmonar é quando, obviamente, esse coágulo sai lá das pernas e vai em direção ao pulmão, entope lá uma artéria no pulmão, e com isso a pessoa começa a ter muitos sintomas. Vou dizer quais os sintomas principais da embolia pulmonar. Falta de ar súbita, intensa, dor torácica, pode ter dor no peito, né? A pessoa tendo uma embolia pulmonar, pode ter desmaio, pode ter palpitações ou arritmias, e outros sinais menos frequentes, como cianose, que é ficar com as extremidades azuis, as extremidades roxas. A pessoa pode ficar com a boca também, em torno da boca roxa, pode ter queda súbita de pressão. Então a embolia pulmonar ela pode causar múltiplos sintomas. Então se você já teve uma trombose na perna, ou se está com uma trombose, ou se você usa anticoncepcional, ou fez uma viagem prolongada e começa a apresentar uma falta de ar súbita, pode ser uma embolia pulmonar. E aí você deve procurar o setor de emergência mais próximo da sua casa. Vamos lá. A Valmira Rocha da Silva pergunta: eu fui a nutricionista, onde me prescreveu o Psyllium e uma dieta laxativa, sendo que meu intestino já é solto por tomar metformina retarde. Então comecei a ter crises de angina e insuficiência respiratória. Parei a dieta porque eu estava doente. Depois comecei de novo a dieta com Psyllium. Comecei a ter de novo as crises de angina, de pressão alta e de insuficiência respiratória. Então fui ver o que eu estava usando de diferente. Então percebi que essa dieta laxativa provavelmente não está deixando meu sistema digestivo absorver os medicamentos. Então parei imediatamente todos os sintomas cessaram. Realmente, essa questão de utilizar, né, essas dietas às vezes milagrosas, que prometem mundos e fundos, isso é um perigo, porque pode causar outro tipo de doença. Às vezes nesses remédios emagrecedores, manipulados em algumas farmácias de manipulação, ou prescritos por alguns profissionais,
Dentro desses remédios tem um monte de compostos, tipo hormônios de tireoide e outras substâncias que aceleram o metabolismo e que podem causar doenças. Podem causar até infarto, pode causar até trombose também, pode causar outros tipos de situação. Eu estava dando uma olhada aqui, o psyllium é uma fibra natural, né? Que é encontrada na casca de sementes, né, de uma planta chamada Plantago ovata. Então, essa planta ela tem uma alta absorção de água. Essas sementes ela tem uma alta absorção de água. Então você acaba, às vezes, até tendo uma desidratação e acaba se prejudicando por usar uma dieta laxativa muito agressiva. Na verdade, você não perde peso, você não perde gordura, você perde água. Você parece estar mais magro, mas na verdade você está mais seco. Então isso não é saudável. O organismo precisa estar hidratado para que ele possa funcionar adequadamente, né? Bom, um outro questionamento, uma outra pergunta que chegou aqui foi sobre a questão do engasgo, né? Quando uma pessoa se engasga, nós tivemos aí vários casos aí de engasgos em pessoas, inclusive pessoas que morreram por se engasgar. Isso é uma coisa muito frequente, é fundamental que as pessoas saibam fazer aquela manobra de pegar a pessoa por trás e fazer uma compressão. Aqui eu vou me afastar um pouquinho, fazer uma compressão, né, dessa região de baixo, né, da barriga, nessa divisão entre o tórax e o abdômen, perto do estômago, pegar e forçar, né, pegar a pessoa por trás e forçar essa região, fazendo um movimento de baixo para cima, no sentido de aumentar a pressão dentro ali do trato respiratório, porque quando você se engasga, é que o alimento ou o que você estava comendo ali foi, em vez de ir para o esôfago, foi para a traqueia. E às vezes pode obstruir a traqueia e causar uma falta de ar súbita, uma falta de oxigenação e com isso até a morte. Então essa manobra que se faz é no sentido de aumentar essa pressão intratorácica e com isso expulsar esse corpo estranho que está alojado inadequadamente na traqueia. Então é muito importante que você pesquise e que você saiba como fazer. Faremos no futuro alguma demonstração nesse sentido para que as pessoas possam aprender. A Miriam Floriano faz uma pergunta. Fui até os profissionais que atendem na área de saúde. Deixa eu só ver aqui. Só um minuto. Que atendem na área e fiz a pergunta. O Dr. Cristiano iria atender a população de Capivari. E lá em Capivari, os profissionais lá de saúde, ou com quem ela falou, disse que eu não me ofereci. Não me ofereci para atender. E você, né, Miriam, achou estranho isso. Bom, eu queria esclarecer isso aí. Eu já entreguei toda a minha documentação no Consórcio Intermunicipal de Saúde, que chama CIS-AMUREL. Para esse CIS-AMUREL, ele é um convênio entre todos os municípios da AMUREL. Todos os municípios, todas as secretarias de saúde da AMUREL podem adquirir, fazer o convênio com esse CIS-AMUREL e com isso ter acesso aos meus serviços pelo SUS, certo? Então eu estou aguardando o CIS-AMUREL me chamar para assinar o contrato. Isso deve acontecer na semana que vem. E a partir de então você deve cobrar da sua Secretaria Municipal de Saúde que ela encaminhe você para que o Dr. Cristiano possa te atender, tá bom? Então a minha clínica vai estar cadastrada sim. Já conversei lá no CIS-AMUREL. Faremos aí todos os exames, tá? E nós estaremos à disposição para a realização dos exames para a população. Tá bom, Miriam? Não sei se eu
se eu fiz, me fiz claro, mas foi isso aí que aconteceu. Vamos mandar uns abraços aqui. Um abraço para a Nilza Mendes Dias, para Clésia Silvano, um grande beijo, Clésia, para Nath Silva, Josiane Medeiros, um grande abraço, Josiane, grande beijo para Nath Silva, sempre participando aí das nossas lives, para Era Fio, Jude Farias Darella, um abraço, Ju, a senhorinha Claudino, andava meio sumida, a senhorinha voltou, um abraço, senhorinha, para Zita Martins, Daiane Souza, e para todos aqueles que estão participando, para Sandra Regina Valgas, para o Vânio Salete Lima, obrigado Vânio, para o Vitor Farias, que fala que a conexão está horrível, não está boa. Se vocês acham que a conexão não está adequada, ou se tem alguma dica aí em relação ao som também, você pode mandar a sua mensagem, que a gente tenta arrumar. Um abraço para a Valdira Silva de Souza, para o Josemar, para o Luiz Sérgio, Serginho, grande liderança. Serginho, estou organizando aí um almoço aí para que a gente possa conversar novamente. Grande liderança, precisamos muito de ti, Serginho. O Cacau, para Zana Búrigo, para Nilza Rosa, para Kátia Laureano. Vitor, acho que a conexão aí está ruim. Aí no teu computador, aqui está ótimo, eu estou conseguindo conectar bem. Para Gene Martins, que pergunta, doutor, às vezes eu sinto dor no peito e ânsia de vômito. Então, Gene ou Geni Martins, se você sente dor no peito, principalmente se for uma dor em aperto, uma dor em ardência, uma dor forte, acompanhada de náuseas, vômitos, suor frio, você pode estar tendo uma crise de angina. Então é importante você procurar um cardiologista para fazer alguns exames, tá bom? Um abraço para Miluz, Nana Cipra, Estela Fernandes, Kátia Henrique Gaspar, Bernadette Duarte, Angelita Alex, Neuza Mateus, Dinha Vieira, Idalete Vitoretti. A Idalete pergunta, minha mãe é idosa, não toma somalgina e nem simvastatina e está com os pés e pernas inchadas. Pode ser trombose? Idalete, pode ser trombose, pode ser insuficiência cardíaca, porque a insuficiência cardíaca, às vezes a pessoa tem um problema de coração e começa a acumular líquido demais e acaba inchando, acaba tendo um inchaço dos membros inferiores, principalmente se for bilateral, as duas pernas, pode sim ser insuficiência cardíaca, mas também pode ser trombose, principalmente se é muito imobilizada, se é acamada, se não se movimenta. Também pode ser relacionada às varizes, então teria que ver o que está acontecendo com ela. Eu fico muito feliz porque eu vejo que entrou aqui na live o Coronel Adenício João Marques, meu amigo, meu paciente. Coronel Adenício, eu queria te agradecer aí, né, pela tua amizade aí, né, pelas tuas ideias, pelas tuas dicas. Queria conversar contigo, por favor, me manda um WhatsApp, porque eu gostaria de te ouvir mais e ouvir em relação também à questão de segurança pública e outros assuntos relacionados à segurança pública, tá? Vamos lá. Bom, daqui a pouco eu mando mais abraço aqui para o pessoal, tá? Ontem eu recebi aqui os deputados Chiodini e Volney Weber, os deputados Chiodini e Volney Weber, o deputado Chiodini, deputado federal, o deputado Volney Weber, deputado estadual. Recebi os vereadores aqui também do PMDB em Tubarão e fiquei muito feliz porque as grandes lideranças estaduais estão aí nos apoiando e nos encorajando a enfrentar esse ano de 2020 com a cabeça erguida, enfrentar os adversários que irão acabar surgindo, né, nesse ano de 2020, e dizer que Tubarão, eles vieram me dizer que Tubarão está com as portas, na verdade o governo federal, né, e o governo estadual estão com as portas abertas
através deles, eu queria agradecer muito para Tubarão. São grandes lideranças. Também queria agradecer ao deputado federal Celso Maldaner, que já se colocou à disposição. Queria agradecer ao ministro Osmar Terra, ministro do governo Bolsonaro, né, ministro da Cidadania. Queria agradecer ao senador Dário Berger, que também tem demonstrado aí um grande apoio ao nosso projeto de 2020. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado, Chiodini, obrigado, Volney, muito obrigado, deputado Vampiro, obrigado ao sempre deputado Edinho Bess, muito obrigado ao Dário e a todas as lideranças, aí, ao Osmar Terra, nosso ministro, que é médico também, que começou a carreira política dele como prefeito lá no Rio Grande do Sul, que me deu grande apoio e me convidou para conhecer o Ministério em Brasília, e acho que no mês que vem, no mais tardar em março, iremos lá para inserir Tubarão nesse cenário também federal. Queria mandar um abraço aqui para Catarina Vieira, para a dona Kilta Ilzendegger, para Gladys Bressan, para o Mário César de Carvalho, para a dona Ana Maria Mota, um grande beijo, dona Ana, para Eliane Torres, Ivete Soete Marcos de Pieri, Ivanir Schmoller, Jusemar Martins, para Vera Lúcia Beza Nunes, Clenira Monticelli, para todo mundo aqui. Nós temos 113 pessoas. Um abraço para o Nonô. Temos aqui 113 pessoas aqui nos assistindo. Para Ivete Oliveira Coelho, um abraço para a cidade de Orleans. A Ivete está nos assistindo de lá. Muito obrigado, Ivete, pelas tuas congratulações. Para Sueli Ourix, para Marli Machado Domingos, Kate Marcolino, Roberto Paes e para todos aqueles aí, para o Vilmar Fischer. E eu queria também, só ressaltando, dizer que eu sou pré-candidato à Prefeitura de Tubarão, pré-candidato à Prefeitura de Tubarão, sou presidente do MDB de Tubarão. Bom, queria mandar um abraço também para a dona Genesi, para a dona Deia, para a dona Laís, para a dona Catarina, para o Edgar Luz, e para todos aqueles que estão aí curtindo, compartilhando. Um abraço para a Rosilete Baísso, lá em Palhoça. Para o Júnior Feudals, para Clarice, para Márcia Pacheco, Salete Mendes de Sá, um abraço, Salete, um beijo para ti. Eugênia Fortunato, para Josiane e para todos aqueles aí que estão nos curtindo. Tá? Vamos falar um pouquinho para a Jane Maria Miranda também. Vamos falar um pouquinho sobre água no pulmão. Tenho recebido muitos pacientes aqui que são atendidos e encaminhados por médicos clínicos e outros colegas com o diagnóstico de água no pulmão. O paciente às vezes fica assustado, apavorado, meu Deus do céu, como é que eu acumulei água no pulmão? Água no pulmão é o que a gente chama de congestão vascular pulmonar. Há um acúmulo, na verdade, não é de água, é um acúmulo de plasma, um acúmulo de sangue, né, dentro do parênquima ali do tecido pulmonar. Isso geralmente é causado por problemas cardíacos. O coração é uma bomba, então ele recebe sangue oxigenado do pulmão, esse sangue cai na parte esquerda do coração, ele é bombeado para o corpo, leva o sangue, né? Os vasos levam o sangue para as células, para os tecidos, oxigenado, para tudo funcionar perfeitamente. E esse sangue volta pelas veias, cai do lado direito do coração, e aí o lado direito do coração bombeia esse sangue pobre em oxigênio, porque o oxigênio já foi retirado ao longo do trajeto, bombeia esse sangue pobre em oxigênio para o pulmão oxigenar de novo. Bom, quando o coração não funciona adequadamente como uma bomba, ele acaba tendo um aumento de pressão dentro do próprio órgão, dentro do próprio coração, e com isso há uma falha no funcionamento dessa parceria entre pulmão e coração, e com isso acaba se acumulando sangue líquido dentro do pulmão, e a pessoa começa a ter falta de ar.
Quando chega num nível muito alto, muito grande de acúmulo de plasma, de líquido, entre aspas, de água no pulmão, a pessoa pode ter falta de ar intensa e evoluir para o chamado edema agudo pulmonar, que é uma situação realmente de emergência. A pessoa precisa ser levada para o hospital, porque senão entra em insuficiência respiratória e acaba até falecendo. É comum em pessoas que têm crises de pressão muito altas, né, pressão muito alta, do coração entrar em falência de uma hora para outra e a pessoa apresentar esse edema pulmonar. Tá? O edema pulmonar, quando a pessoa chega com edema pulmonar no hospital, o médico deve sempre, logicamente, tratar essa emergência médica com diuréticos, para a pessoa urinar e eliminar a quantidade de líquido, precisa controlar a pressão. Se a pessoa está tendo um infarto, a pessoa precisa ser tratada do infarto também. Às vezes há necessidade de intubar a pessoa para jogar ar sob pressão, né, ar oxigenado sob pressão para dentro do pulmão. Vou mandar um abraço para o meu amigo lá, Dr. Miguel Ximenes, né, grande liderança também do MDB. Então, só que entrou agora aí, rapidinho, e queria mandar um abraço para ele. E queria dizer que o tratamento do edema pulmonar, voltando para o assunto, o tratamento do edema pulmonar, ele é realizado de uma forma emergencial e a pessoa pode ficar por um tempo internada e acabar melhorando e tendo alta. Aí as pessoas vêm aqui. Cida Bittencourt, envia a tua pergunta novamente, né? Eu perdi aqui na tela a tua pergunta, Cida, tá? Queria falar um pouquinho também sobre a questão das pessoas serem encaminhadas, muitas vezes são encaminhadas com um raio-x. A pessoa vai no hospital, vai a algum outro colega médico, faz um raio-x e olha lá, área cardíaca aumentada. Aí a pessoa se apavora, estou com o coração grande, estou com o coração inchado, né, e vem no cardiologista. Em primeiro lugar, que a questão de falar coração inchado, ela não é muito correta, porque o coração na verdade não fica inchado, né? Ele fica aumentado de tamanho, não necessariamente ele está inchado. E por que o coração fica grande? Por que ele aumenta de tamanho? Ou porque a pessoa tem pressão alta e nunca controlou, ou porque já teve infarto e uma parte do coração ali ficou boba, não está contraindo, não está funcionando, e aí o coração, ele por ser um órgão muito importante, ele se remodela, né, e aí acaba aumentando de tamanho. Ou a pessoa tem alguma arritmia cardíaca crônica e acaba fazendo com que o átrio esquerdo aumente de tamanho. Ou a pessoa tem um problema de alguma válvula cardíaca, algum problema na válvula mitral, na válvula aórtica, na válvula tricúspide, que acaba causando um aumento de alguma cavidade cardíaca. E aí o coração aumenta de tamanho e a gente tem que fazer o diagnóstico. Primeiro, se o coração está realmente aumentado de tamanho, e o diagnóstico é feito com um ecocardiograma, um exame simples, né, um ultrassom do coração. E depois de fazer esse diagnóstico, tem que se procurar a causa disso. Será que está com a pressão alta? Será que está com distúrbio de tireoide? Será que tem problemas de válvula? Será que tem entupimento nas artérias do coração? Então a gente tem sempre que pesquisar, ir atrás, investigar, para poder oferecer o melhor tratamento possível para o paciente. Vou mandar mais uns abraços aqui. Um abraço para o vereador Jairo, de 13 de maio. Um abraço também para o Márcio. Tamo junto aí, Márcio. Um abraço para o Walter Aguiar. Doutor, quem opera o coração sempre tem problema de água no pulmão? Não, não necessariamente. Se você opera o coração e você já teve um infarto, se não está controlando tua pressão, se você não está sendo tratado adequadamente, pode acontecer de formar água no pulmão, sim, em outras oportunidades, mesmo operando. E tem risco de vida quem tem água no pulmão? Se essa água, se esse líquido se acumula rapidamente, como é o caso do edema pulmonar agudo, pode sim, o paciente pode evoluir para o falecimento, sim, para a morte. Por isso a importância do diagnóstico rápido, do atendimento rápido, né, e o tratamento adequado.
Vamos ver aqui então outras perguntas. A Vera Lúcia Beza Nunes, um abraço. Vera Lúcia está pedindo aqui para mandar um alô. Rosilete Baísso, já mandei um abraço. Eugênia Fortunato, Ivanir Schmeller. Vamos aqui mais para o pessoal aqui. Um abraço para Renata, para Maria de Lourdes Bernardo, Ana Paula Cascais, para minha tia Marlete lá em Rio Grande, para o Vasco Lagartixa, Júlio César Fogaça, Antônio Berto, Rubi Brandão, Arlete Antunes, Giane Mendonça, e para todos aqueles que hoje aí nos acompanharam, o Milton Antunes Torres, o Nonô, obrigado aí, Nonô, estamos juntos aí nessa luta. A Zita de Jesus também. A Nilza pergunta, doutor, sou dependente do atenolol, se eu não tomo meu coração acelera muito, tem um pequeno prolapso na mitral, pode ser por isso? Na verdade, Nilza, quando você usa medicações do tipo atenolol, propranolol, metoprolol, esses remédios aí que controlam o batimento do coração, no momento que você suspende, ele tende a aumentar o batimento. Eu comparo esses remédios a tu andar com um carro potente, com o freio de mão puxado. Você vai conseguir andar, mas você vai sempre ter uma certa restrição, né? Ter uma certa redução da potência desse carro. Assim é com o uso desses remédios. Então, se você usa a medicação atenolol e você para, logicamente você pode ter uma arritmia, você pode ter uma aceleração no coração. Não é bom suspender a medicação sem o aval do médico. E eu digo que o prolapso da válvula mitral que você tem, ele, olha, não causa palpitações assim. O prolapso da válvula mitral, ele é uma alteração aí até benigna, né? Quando ele é leve. Quando ele é mais grave, ele pode causar doença da válvula, degeneração da válvula, e com isso a pessoa pode evoluir com aumento da área cardíaca, com insuficiência cardíaca, né, com problemas maiores. Mas, no geral, o prolapso mitral não causa tanto sintoma assim. Pode causar um pouquinho de palpitação, né, uma dor torácica às vezes atípica, mas nada demais. A Zelir Santos Monteiro pergunta: doutor, eu tenho muitas dores nas costelas, ao dormir me tranca a respiração e contrai o meu corpo. Sou obrigado a me levantar rápido da cama por falta de ar. O que pode ser isso? Zelir, se você tem muitas dores nas costelas, pode ser alguma coisa reumática, alguma coisa de coluna, né? Mas é preciso que você investigue, faça pelo menos um raio-x de tórax para que se possa observar o seu pulmão e as próprias costelas, ver se não tem nenhuma alteração ali nos arcos costais. Se você acorda de madrugada com falta de ar, se você acorda subitamente com falta de ar, você pode ter uma congestão vascular pulmonar, pode ter um edema pulmonar, pode estar acumulando líquido no pulmão, tá? Então, muito cuidado, se você tem esse sintoma, procure um cardiologista. Vamos ver aqui a Eliane Torres. Eliane, me manda aqui a tua mensagem aqui pelo WhatsApp, que a gente conversa, tá? Vamos dar uma olhada aí na Dona Maria Salete Pereira, tá bom, minha querida? Fique tranquila que a gente vai resolver. Ana Paula Cascais fala de cãibra. As cãibras podem ser causadas aí por redução de potássio, às vezes está usando diurético, reduz os níveis de potássio e com isso acabam tendo cãibras. Um abraço para Simone Cunha. E o atenolol, a Natsil faz uma pergunta interessante, não é remédio para controlar a pressão? Sim, é um remédio para controlar a pressão, Nath Silva. Só que a ação dele, o efeito dele, os remédios para tratar a pressão, eles podem agir sobre o coração, podem agir causando dilatação dos vasos sanguíneos, podem agir no sistema nervoso central, em mecanismos neurológicos que fazem o controle da pressão. Então o atenolol ele age sobre o coração, sobre o sistema elétrico do coração. E com isso, ele causa uma bradicardia, ele causa uma redução da frequência cardíaca, tá? Que é benéfica para os pacientes que têm pressão alta. Tá? Eu queria mandar um abraço para o Dr. Eduardo Kirten, um grande advogado,
inteligentíssimo, uma grande pessoa, e dizer, Eduardo, que realmente nós precisamos conversar aí. Eu estou em débito aí contigo, porque a vida tá uma loucura aqui, mas a gente vai sentar para conversar talvez na semana que vem. Um abraço para Salua Raim, um grande abraço, tá? E para todos aqueles aí, Salua Torquato Raim, Leia Coelho Gonçalves, doutor, operei o coração, ponte mamária, estou com o colesterol um pouco alto, colesterol ruim. Leia, é muito importante você tratar o seu colesterol, e te digo que o colesterol ruim, o LDL, para pessoas que operaram o coração, o LDL deve ser menor do que 70, no mínimo menor do que 100, tá bom? Bom, eu queria sempre só responder essa pergunta aqui da Miriam Floriano. Doutor, ultimamente a minha pressão tem se alterado, tipo 18/9, estou com diabetes, pressão no peito e falta de ar. Miriam, se você está com esses sintomas, né, é necessário que você faça realmente uma consulta, porque há necessidade de um controle muito mais rigoroso de sua pressão. Temos que ver se essa pressão no peito não é angina, temos que ver se essa falta de ar não é líquido se acumulando no pulmão. Muito cuidado com esses sintomas. Dor no peito, que pode ser angina causada por algum entupimento. Falta de ar, que pode ser o acúmulo de líquido no pulmão, ou até uma embolia pulmonar. E cuidado também com os seus níveis de pressão muito altos, que podem ter, pode causar aí AVC, rupturas de artéria no cérebro e até outras doenças mais graves. Queria agradecer a todos que participaram da nossa live hoje. Queria agradecer a Deus por mais um dia de trabalho produtivo. Queria agradecer a Deus por estar com saúde, né? Por estar focado em melhorar, tentar melhorar um pouco a vida das pessoas, reduzindo o sofrimento. Queria agradecer a Deus por me permitir ser médico, que é a minha profissão, e que eu possa estar exercendo da melhor forma possível a minha profissão. E queria agradecer a todos vocês que participaram, que me acompanham nas redes sociais, que dão apoio, né, à nossa caminhada e que participam das nossas lives. Hoje tivemos aí a participação de mais de 130 pessoas na live e eu fico muito satisfeito, muito feliz por essa interação. Estou aqui à disposição na Clínica Cardiológica Dr. Cristiano Ferreira em oficinas. Queria desejar um ótimo fim de semana a todos, dizer que cuidem da família de vocês, aproveitem os bons momentos, cuidem do seu coração com muito carinho e não esqueçam que, acima de tudo, a sua saúde é o maior tesouro que você pode ter. As perguntas que eu não respondi, eu amanhã respondo a todas ali por escrito no próprio Facebook. E agora realmente eu vou para casa, vou descansar, porque o dia hoje foi trabalhoso. Amanhã 7h30 a gente já está trabalhando de novo. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até quinta-feira que vem na nossa live de saúde com o Dr. Cristiano.